Alguns podem ser mais, outros menos, mas a verdade é que na nossa sociedade todo mundo é um consumidor. Por isso, na hora das compras ou quando você vai contratar um serviço, nada melhor do que ter os seus direitos na ponta da língua. Hoje, o Conexão OAB fala justamente disso, dos direitos dos consumidores, com o advogado Sandro Roberto Nardi, que também é professor da IT em Direito do Consumidor. Muito obrigada por vir até aqui na Câmara conversar sobre isso com a gente. Eu que agradeço, é um prazer e é um importante meio de comunicação para que possamos justamente trazer maiores informações para o consumidor. O direito do consumidor, como ramo no direito, é até relativamente novo, né? Então, quando que surgiu a necessidade desse direito e qual é o objetivo principal dele? Na verdade, nós temos, durante a história da civilização, nós temos episódios de consumo desde os primórdios, né? Lógico que esse movimento do consumidor, em prol do consumidor, ele surge de maneira marcante após a Revolução Industrial, pós-guerra, né? E principalmente como marco no ano de 1962, quando no dia 15 de março, né, data que ficou designada como Dia Internacional do Direito do Consumidor, o presidente Kennedy encaminha uma carta para o Congresso pleiteando uma reforma, né, implantação de leis em prol do consumidor, né? Nessa carta, inclusive, né, de modo bem breve, ele dizia o seguinte, iniciando: todos somos consumidores, e não é possível que o maior grupo econômico da nossa civilização seja relegado a um momento ou a um estado, né, secundário na nossa economia capitalista. Né? Com isso, ele pedia ao Congresso que aprovassem leis que tivessem como princípios básicos, né, a informação do consumidor, a garantia, a segurança da saúde desse consumidor, né, a participação do consumidor e a livre concorrência. Né? Então, com isso se estabelece nessa década de 60 um movimento em prol da legislação, tanto que isso depois surge um movimento junto à ONU, né, onde nós temos uma parte destinada à garantia do consumidor. O Brasil lá é representado pelo PROCON, né, e por outros órgãos, a Protege, que são órgãos de defesa do consumidor. E em 88 é inserido na nossa Constituição, né, justamente como princípio fundamental a defesa do consumidor. Tá? Isso como uma pressão mundial em prol da defesa desse grupo econômico tão importante. Né? Após a Constituição, a sua aprovação da Constituição em 88, surge em 1990 a aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Né? E, paulatinamente, nós temos como a informação o principal instrumento de acesso do cidadão a essa questão do consumo, né? Porque todos nós temos conhecimento que a todo momento estamos realizando contratos de consumo, né? E a importância justamente da informação nesse ponto. Sim, e o Código de Defesa do Consumidor, então, é o documento que estabelece as regras e normas de proteção no Brasil, e vale até lembrar que é obrigatório ele estar disponível nos estabelecimentos comerciais, é isso? Sim, sim. E isso veio como uma reforma posterior, né, se não me engano, em 2007, que obrigava os estabelecimentos a manterem um Código de Defesa do Consumidor acessível a todos que precisassem consultá-lo, né? O Código de Defesa do Consumidor é a compilação, é a parte mais importante, que estabelece os princípios, né? Estabelece regras de direito material, como nós falamos, justamente os direitos, a questão do direito à troca das mercadorias, a garantia, a reparação dos danos, a solidariedade, a responsabilidade dos fornecedores diante dos vícios ou defeitos dos produtos. Né? Não que não haja outras leis esparsas, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor é o que traz de maneira mais abrangente essa legislação. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é um documento extenso e cabe aos profissionais de direito conhecê-lo a fundo, mas de maneira geral, você conseguiria destacar alguns pontos que toda pessoa deveria saber, pelo menos um pouco? Sim.
Eu acho que dentro do Código do Consumidor, a gente, seguindo até mesmo os princípios que o estabeleceram, a gente tem alguns pontos de destaque, né? O primeiro, o acesso à informação. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, de uma maneira geral na sociedade, o consumidor tem que ter conhecimento que a ele é resguardado o direito amplo de informação. Toda vez que estamos diante da intenção de uma compra ou de qualquer problema que tenha surgido na relação de consumo, a informação é o direito básico do consumidor, né? Portanto, ele tem que lutar por isso e tem que estar ciente de que qualquer informação que lhe é negado, né, naturalmente o seu direito está sendo ali desrespeitado, né? O segundo ponto é o direito justamente à prevenção da sua saúde. Produtos que estão deteriorados, que venham a causar qualquer dano, mal-estar, né, à sua saúde, ele naturalmente, né, leva a uma situação de desrespeito ao direito do consumidor. E disso decorre o quê? O Código de Defesa do Consumidor estabelece um direito à reparação ampla. Toda vez que o consumidor tiver, em virtude do consumo, da compra, a apresentação de um vício ou um defeito que cause um prejuízo a ele, ele tem direito a pleitear junto aos órgãos de defesa do consumidor justamente a reparação, né? Nós temos que ter conhecimento principalmente que toda vez que estivermos diante de um confronto, né, o interesse do consumidor seja desrespeitado, o primeiro órgão que ele pode procurar e deve é o PROCON, né? Procurando o PROCON, ali se estabelece o primeiro princípio, que é o de defesa administrativa dele, né? O PROCON, através das suas normatizações, ele buscará justamente a conciliação entre esse consumidor que se vê lesado e o fornecedor, né? Não sendo possível estabelecer essa conciliação, o PROCON tem seus instrumentos constatando a irregularidade de multar, mas o consumidor, a partir daí, tem total acesso à justiça, né? E principalmente ao juizado especial civil, que são órgãos, né, que tratam de assuntos de menor complexidade, e dentro disso, situações que discutam até 20 salários mínimos, ele não precisa nem de um advogado representando, tá? É interessante que se consulte um advogado, sim, para que se tenha ideia da extensão dos problemas e para que ele possa levantar a documentação necessária, né, para que vá a juízo e consiga o intuito de ganho, de reparação do dano, né? Isso seriam os instrumentos através dos quais ele teria acesso à defesa dos seus direitos ali estabelecidos. Outra coisa que eu estabeleci no Código de Defesa do Consumidor, que todos temos que ter consciência, é que o Código ele estabelece duas situações distintas, né? Uma é vício de produto, outra é defeito do produto, tá? Para o Código de Defesa do Consumidor, o vício é toda vez que há uma falha na fabricação daquele produto e que isso tenha levado à sua imprestabilidade. Então, se eu adquiro uma TV e ao instalá-la não funciona, o controle não funciona, né, nós estamos diante de um vício, tá? A partir daí surge a possibilidade, né, de buscar junto ao fornecedor a reparação, né? Lembrando que dentro disso o fornecedor tem 30 dias para reparar esse vício, né? E se não realizado, o consumidor passa a ter direito à sua escolha, né, de ser ressarcido, do aparelho ser substituído, né, ou um abatimento no preço, a escolha do consumidor, tá? O defeito, ele já implica um dano maior. O defeito, para o Código de Defesa do Consumidor, né, a gente costuma dizer que toda vez que estivermos diante de um vício que causa um mal, estamos diante desse defeito. Então é mais grave, né? É mais grave. Então, esse mesmo exemplo do televisor, se eu chego em casa e ligo o televisor, ele explode, né, em razão de um curto ou alguma falha, e isso acaba machucando alguém dentro dessa casa, estamos diante de um defeito. Aí não só surge a questão do aparelho em si,
mas sim da reparação dos danos causados em razão desse defeito. Sim. Tá? Que aí também o mecanismo é o mesmo, né? Pode-se buscar amigavelmente primeiro uma conciliação com esse fornecedor e, se não for possível, buscar os órgãos administrativos e judiciais para reparação desses danos. A gente falou um pouco das coisas que todo mundo deveria saber, mas tem alguma coisa que todo mundo acha que é direito, que é algo garantido, mas na verdade não está previsto em lei? Sim, um que é muito falado é a questão, por exemplo, de troca de produto. Isso não há previsão legal. Não gostei, quero Não trocar. gostei, vou trocar. Não há, né? A nossa legislação, ela só traz um caso em que você pode fazer a substituição do produto, que é quando é adquirido fora do estabelecimento comercial. Pela internet, por telefone, por catálogo. Se eu adquirir o produto e ao recebê-lo eu não gostei do produto, não é o que eu esperava, né? Logicamente, dentro do que estava prometido, eu tenho 7 dias para fazer a devolução desse produto. Tá? Então, isso é legal, está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O que não é possível, as pessoas acreditam que sim, é aquela troca onde você vai até o estabelecimento comercial, adquire o produto e depois volta, quando eu cheguei em casa, experimentei, não gostei tanto, eu quero trocar. Essa é uma troca que só é realizada se houver concordância do fornecedor. Tá? Geralmente, a gente adverte os consumidores que mesmo na aquisição de presentes, né, é necessário que façamos essa combinação com o fornecedor. Tem algum papel comprovando? Isso, olha, se isso aqui, esse presente, eu estou comprando como presente e vou entregar, se a pessoa não gostar, não servir, ela pode vir até aqui e trocar. É uma prática já estabelecida de maneira usual no Brasil, né? Mas pode, né, se isso não for pactuado, pode surgir daí a negativa do fornecedor em dizer, não, eu não troco esse produto. Tá? Esse é um caso comum. Para a gente tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, então a partir de agora vamos tentar dividir em alguns temas e aí vamos ver quais são as dúvidas mais comuns das pessoas, você que lida na área já. Então, por exemplo, na compra e venda de mercadorias de maneira rotineira, o que mais surge de dúvidas nas pessoas? Às vezes é a questão, como você falou, da troca, às vezes da garantia, nota fiscal, alguma coisa nesse sentido. Tá. É importante. A questão nota fiscal é interessante. Nós brasileiros não temos tanto o hábito de exigir a nota fiscal e temos por obrigação fazê-lo, né? Primeiro, por questões legais e em razão do Código de Defesa do Consumidor, é o documento hábil para comprovar a aquisição daquele produto em determinado estabelecimento, né? Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça para nós a inversão do ônus da prova, que quem passa a ter a obrigação diante de uma alegação de comprovar que não houve o dano é o fornecedor, né? O consumidor ele tem a situação mais cômoda, né, de, alegando que adquiriu determinado produto naquele estabelecimento, ter, né, para si a boa vontade de que está dizendo a verdade. Mas a nota fiscal sana qualquer tipo de alegação contrária nesse sentido, né? Feita a aquisição, se o produto apresenta qualquer tipo de vício, né, é importante que ele saiba que ele tem o direito, né, de levar até o fornecedor e dentro dessa cadeia de produção ele não está obrigado a se voltar contra o fabricante. Não, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece uma solidariedade da cadeia de produção. Então, desde o fabricante até aquele que lhe vendeu, todos são responsáveis por sanar aquele vício, né? Então, se eu adquirir o produto de determinada empresa, não interessa quem fabricou, né? Eu posso me voltar contra aquele que me forneceu e, olha, o produto está com vício, não está funcionando, então eu preciso que seja sanado. Cabe a esse fornecedor, a esse lojista, encaminhar para o fabricante, né, ou numa conversa se estabelecer ali da melhor maneira possível, né? Detectado esse vício, uma situação que às vezes os consumidores acham
que possuem o direito imediato à troca do produto não se estabelece. Tem o prazo, né? Tem o prazo, né? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece ali que, a partir do momento da constatação do vício, surge a possibilidade do fornecedor saná-lo em 30 dias. Não sanado esse vício, é que faculta depois ao consumidor, né, optar pela troca, devolução do dinheiro, abatimento do preço. E é importante, dessa maneira, que ele tenha comprovação, alguma espécie de comprovação, né? O momento em que ele devolveu o produto para que seja feita a manutenção, o conserto, é importante que ele tenha isso. Uma documentação. Né? Para comprovar que se passaram esses 30 dias e que não houve o conserto ou a reparação. Né? Isso é uma situação básica. E na hora da compra e venda, por exemplo, também que tem preço diferenciado para quem compra em cartão, para quem compra em dinheiro, isso pode, não pode? Na verdade, isso é uma briga ainda muito grande dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, né? É uma situação que era vista justamente como um excesso, um abuso do fornecedor em estabelecer preços diferentes para formas de pagamentos distintos. Mas isso foi sanado o ano passado, na verdade, se não me engano, no final de dezembro de 2016, o atual presidente, o Michel Temer, ele encaminha uma medida provisória para o Congresso, oportunizando essas diferenças de cobrança. Então, o dinheiro pode ter um valor mais barato, o cartão, em razão dos descontos, pode ter um outro valor, em cheque outro, né? Essa medida acabou sendo aprovada pelo Congresso, sob a justificativa de que isso traria uma melhora até mesmo para o consumidor, porque haveria uma disputa de preço e isso seria em benefício do consumidor, né? De qualquer maneira, foi aprovado e hoje é possível. Então, não há ilegalidade do fornecedor, do lojista, em vender, estipular preços diferentes para quem compra em dinheiro, compra com cartão, mas como o princípio básico é informação, ele deve ter no seu estabelecimento um cartaz informando essa prática. E se a mercadoria é um alimento, algumas normas ficam mais específicas, às vezes é bom a gente saber, questão de rótulo, validade. Sim. A questão dos alimentos ou outros produtos de necessidade, como medicamentos e tudo mais, existe uma proteção ampla, né, dentro até de princípio fundamental, que é a da saúde do consumidor. Então, a gente, dentro dessa linha que nós estamos conversando, da substituição de vício, por exemplo, já surge aí uma primeira possibilidade. Se constatado um vício num produto que seja alimentício ou medicamento, ele não precisa aguardar os 30 dias para que seja sanado, né? Lógico que aí o fornecedor terá que entender a obrigação dele e substituir de imediato. Caso não o faça, o consumidor terá que ir para a justiça de qualquer maneira, né? Mas também, dentro desses produtos de necessidade, gêneros de primeira necessidade, o Código de Defesa do Consumidor ele é bastante exigente com as informações que são prestadas aos consumidores, né? Todos os produtos eles devem conter informação suficiente para o consumidor, né? Toda vez que forem produtos que estejam submetidos à necessidade de refrigeração, esses produtos devem ter rótulos que não se apaguem, para que não haja, né, qualquer tipo de desinformação ao consumidor. Se tem alergênicos. Se esse produto causa qualquer tipo de alergia, né, glúten, que é uma situação muito comum, a intolerância ao glúten cada vez tem sido noticiada como a causa de vários processos alérgicos, né, a lactose. Então, toda informação ela é básica para o consumidor. Então, é um direito amplo que ele possui e que deve ser respeitado. E toda vez que estiver presente no rótulo uma informação e for possível a constatação de que o produto não corresponde a essa informação, né, nitidamente a gente está diante de um ilícito e passível de repressão.
E agora falando da contratação de serviços e prestação de serviços, até porque essas áreas são as campeãs de reclamação, né? Seja banco, empresa de telefonia, internet. Então, o que é bom a gente saber quando vai contratar um serviço e às vezes ver depois se esse serviço está sendo cumprido da maneira que a gente esperava, né? Certo. A informação é o básico, né? Então, dentro da prestação de serviço, o consumidor tem que se ater com cuidado se aquilo que está sendo prometido para ele é refletido de alguma maneira, seja no contrato, se aquilo está ali previsto, né? Ou se não. Então, é uma questão primeira. Primeiro, preste atenção no contrato. No contrato, aquilo... Não porque necessariamente tudo que está sendo dito precisa estar no contrato, né? Esse direito à informação, por ser amplo para o consumidor, o lojista, o vendedor, toda vez que ele faz uma promessa, mesmo que verbal, ela vincula aquele contrato de consumo. Então, se foi dito que determinado produto tem uma garantia de 5 anos, ele vai ter que garantir esses 5 anos de garantia. Tá? Então, esse tipo de informação é importante que fique bem esclarecido e, se for necessário, é prudente que anote no contrato. Olha, está dizendo que vai me dar 5 anos de garantia na aquisição do produto, vai me dar um brinde isso ou aquilo, que eu não vou ter problema com isso ou com aquilo, né? Isso é importante estabelecer antes da aquisição, né? Feito isso, a fiscalização na prestação desse serviço, é importante que o consumidor, né, tenha consciência. Lógico que depois de concretizada essa prestação de serviço, qualquer situação que desrespeite aquilo que foi prometido, surge a possibilidade, né, e o direito do consumidor de pleitear, né, aquilo que faltou. Olha, nós combinamos um contrato assim, ao meu ver você deixou de corresponder nisso naquilo que me foi prometido, né? Igualmente surge 30 dias para que seja refeita aquela situação, corrigida aquela situação, e se não acontecer, a possibilidade, então, de abatimento de preço, de refazimento do serviço, né, da mesma maneira que numa aquisição de um produto já pronto. Sim. E se é um tipo de prestação de serviço que tem o contrato, por exemplo, a internet, você tem 2 anos lá no contrato, mas em algum momento eles param de fornecer o serviço da maneira prometida, também muda essa relação consumidor? Muda, surge a possibilidade de rescisão contratual, né? O consumidor tem um direito no Código de Defesa do Consumidor estabelecido, que é justamente a preservação dos contratos. Se há interesse do consumidor em manter aquele contrato, ele pode entrar em contato com o fornecedor, ou, se não for possível, a conciliação amigável através desses órgãos administrativos e judiciais, para que seja revista a situação que ele entende sendo desrespeitada, né? E com isso, manter aquele contrato, mas da maneira como era esperado, né? E se não for possível, uma vez que desrespeitado pelo fornecedor aquilo que foi prometido, a rescisão do contrato, né, sem qualquer ônus, sem qualquer multa, qualquer prejuízo para o consumidor. Sim. E até entra um pouco agora, vamos falar um pouquinho do que pode e não pode em relação à propaganda, né? Porque o Código de Defesa também regula isso. E falar um pouquinho de propaganda abusiva, propaganda enganosa, o que pode e não pode. Tá. A gente tem dentro dessa situação das publicidades justamente esse respeito, né, ao consumidor. Então, toda vez que estivermos diante de uma prática que não condiz com a verdade, nós estamos diante de uma situação enganosa, né? Abusiva é toda publicidade que desrespeita as questões éticas, morais, as crenças, né, daquele grupo de cidadãos ao qual se destina essa publicidade, tá? Sendo a informação o primordial na relação de consumo, os fornecedores não podem vir estabelecer publicidades que não condizam com a verdade, né? Não pode chegar lá e dizer que prometer que um produto faz aquilo ou faz isso, né? E depois, quando presente o consumidor para adquirir o produto,
ser ofertado outra situação, né? Essa enganosidade, ela leva, né, a situação aos tribunais e certamente o fornecedor terá que reparar o que é revisto. O maior problema na abusividade ou na publicidade enganosa, ela consiste mais na questão dos valores atualmente, né? Ofertar determinado produto mediante um pagamento X, mas deixar de prestar as informações que há outros pagamentos, mais isso. né? Isso o consumidor deve ter um certo cuidado, né? Justamente diante dessa expectativa na aquisição, de perguntar, mas é só isso mesmo, né? Porque essa oferta irá vincular, né, a contratação. Então, tomar muito cuidado nesse tipo, principalmente a aquisição de produtos de maior vulto, né? Essas situações são mais claras na aquisição de um imóvel, né, no financiamento, num contrato de empréstimo bancário, onde as verdades são ditas de maneira não esclarecedoras muitas vezes, tá? Então esse é um cuidado que deve ocorrer. Isso acontece principalmente aí porque no restante dos produtos existe uma regulação, né? Uma regulação do próprio mercado de publicidade e propaganda, onde eles se autorregulam. Existe um código de regulação da publicidade que é bastante atendido, né, de maneira geral. Então, o maior problema é realmente nesse dia a dia de venda de imóveis, onde as coisas... São compras maiores, né? Maiores, a promessa é feita de uma maneira que causar a atração, né, mexer com o psicológico do consumidor e que depois acaba não correspondendo ou acaba ocorrendo surpresa nessa aquisição, né? E para terminar agora só essas áreas de dúvidas, né? Uma que já não é mais nova, mas às vezes ainda surge dúvidas nas pessoas é em relação às compras pela internet. Então, o que vale de regra é a mesma coisa ou tem alguma especificidade que é bom a gente ficar atento? A aquisição através da internet, o consumo pela internet, ele tem todas as garantias do Código de Defesa do Consumidor para aquisição no dia a dia, no estabelecimento comercial. O que vale no consumo da internet é um cuidado, né? Um cuidado maior com empresas que não são empresas constituídas fisicamente e que, portanto, pode ocorrer um problema, por exemplo, de não entrega do produto ou um produto que não era aquele que havia na publicidade e com isso você sofrer um maior... sofrer com a não localização, por exemplo, do fornecedor. Esse é o maior risco, né? O consumo pela internet, como dito antes, ele até possui um benefício maior, que é a possibilidade de desistência da aquisição em até 7 dias do momento em que você recebeu a mercadoria, né? Então, essa devolução é feita sem qualquer custo, deve ser feita sem qualquer custo para o consumidor, tá? E ele pode se arrepender da aquisição. No restante, tudo que vigora para o consumidor que vai até um estabelecimento vigora na internet. Então, portanto, para a internet, o único cuidado que a gente tem que ter maior é com a detecção se aquela empresa fornecedora é uma empresa séria, se é uma empresa que possui, você pelo menos tem acesso ao seu nome, ao seu CNPJ, ou o CPF, se for uma pessoa física que está praticando que tem um aquele canal comércio, de contato, um canal fácil. E o que vale muito, né, são justamente os órgãos de defesa do consumidor, né? O Reclame Aqui presta um trabalho excelente, né, para o consumidor nesse sentido. Antes de adquirir numa empresa ou de alguém que você não conhece, pesquise no Reclame Aqui, vê se existe reclamação contra essa empresa, né, se ela costuma entregar o produto, se o produto corresponde com aquele que foi realizada a publicidade, né? São cuidados que a gente deve cercar, não que ele não terá depois a reparação, mas para que não tenha o dissabor depois de enfrentar alguns meses, né, de discussão judicial
para que aquele momento de consumo não se torne um tormento na vida dele futura. Né? Sim. A gente falou bastante desses direitos, dessas informações, que é sempre bom a gente saber, mas se não teve jeito, que nem você citou, é o PROCON, é a Justiça, quais os procedimentos que um consumidor deve tomar caso ele precise, acontecer alguma coisa e ele precise tomar alguma providência? E nos últimos anos, o governo tem patrocinado o amplo acesso à população a mecanismos, né, de conciliação. Então, já sendo uma medida em prol dos consumidores estabelecida na Constituição, esse amplo acesso do consumidor para a reparação, ele sempre existiu, através do PROCON. Né? Hoje em dia, o PROCON ele trabalha muito de maneira conjunta com o que nós chamamos de Sejusc, né? São os Centros de Conciliação da Justiça. Esses centros de conciliação, eles não estabelecem valores, você não tem um teto de valor. Toda vez que você tiver um direito sonegado ou um direito desrespeitado, você pode se informar junto ao PROCON ou junto ao seu advogado de confiança, né? E certamente ele lhe encaminhará, né, diante da impossibilidade de acordo com o fornecedor, ele lhe encaminhará ou para o Sejusc ou para o PROCON. O Sejusc ele tem um papel bastante atuante em trabalho conjunto com o PROCON, porque dentro dele esse fornecedor já é chamado para que venha para uma audiência de conciliação. Ali não sendo possível o acordo, esse consumidor ele é orientado a procurar então um Tribunal de Justiça, né, o fórum local, para dar andamento num processo judicial. Tá? Mas comparecendo o fornecedor ali e sendo possível um acordo, aquele acordo ele passa a ter uma validade, né, judicial. Ele se torna um título executivo. Então, qualquer desrespeito posterior a esse acordo que foi feito, né, surge a possibilidade de cobrança imediata daquela obrigação assumida. Então, todo consumidor que tiver qualquer problema, né, qualquer direito desrespeitado, deve se orientar junto ao PROCON, junto ao seu advogado, né, e procurar o Sejusc para uma conciliação inicial. Tá. E alguma última dica para a gente não precisar chegar a esse ponto, ter essa dor de cabeça, de uma maneira geral, aí para evitar esse sofrimento? Para evitar o sofrimento, realmente é o cuidado prévio na aquisição. Né? Nós temos, por impulso e decorrer da nossa própria sociedade, o consumo estabelecido como regra geral. Né? Importante quando a gente vá de encontro a isso, eu quero comprar, preciso comprar, né? Tomar todos os cuidados necessários. Tá? Se informar. Se informar, né? Se a aquisição é num estabelecimento comercial físico, né? Ir até lá, pesquisar preço, pesquisar na concorrência, ver se aquele é o produto que eu espero, se é o mais atual do mercado, né? Temos ferramentas maravilhosas hoje em dia, né? Na internet, o Google, que possibilita uma pesquisa do produto, ver se esse produto ele atende à minha necessidade, se é um produto que vem apresentando algum vício, algum defeito ou não, antes de adquirir. Né? Todos os órgãos envolvidos sempre deixam muito claro, né? A compra, o consumo por impulso não é uma prática que deve ser tomada, não deve ser respeitada tanto. Né? A gente deve ter o cuidado, deve primeiro pesquisar e se a compra é pela internet, tomar esses cuidados e se informar se aquele fornecedor é sério, né? Se ele tem falhado, tem uma boa reputação no mercado, não reclame aqui, né? Para que não haja depois esse dissabor. Né? Comprar com consciência. Com consciência, exatamente. Muito obrigada pelas informações e por tirar as dúvidas de quem está assistindo. Esse foi o Conexão OAB falando do direito do consumidor. Esse vídeo fica por pelo menos 15 dias na nossa programação, mas você também pode acessá-lo pelo nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima!